Senadora Gleice, à guisa do bom debate, como temos feito de forma permanente e constante nesse plenário, eu creio que o pronunciamento de Vossa Excelência merece alguns contrapontos, em nome desse contraditório tão salutar para qualquer democracia. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o Poder Judiciário é organizado em instâncias exatamente para que se permita recursos a determinadas decisões, essas decisões possam, em outro grau de análise, serem examinadas e, consequentemente, quando necessário, corrigidas. Portanto, não há de se falar em ilegalidades ou abusos praticados pelo doutor juiz Sérgio Moro, principalmente, em primeiro lugar, porque nós não estamos falando de grampo. Grampo é a linguagem pejorativa utilizada para escutas ilegais. Aí sim, você está dentro de um grampo. No caso que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a própria presidente Dilma Rousseff, que teve com o ex-presidente, este sim investigado e sob escuta judicial e não grampo, o que se chama de encontro fortuito, o que ocorre todo dia praticamente nas investigações em curso pelas instâncias do Ministério Público, seja estadual, seja federal, pelas polícias civil, pela Polícia Federal. Então, em primeiro lugar, deixar bem claro que não se pode confundir uma escuta legal, autorizada por uma autoridade judicial, com grampo, que é uma escuta clandestina. Segundo, se qualquer uma das partes, dos investigados, dos réus, tem um inconformismo com qualquer que seja a decisão, a nossa estrutura de poder judiciário permite recursos. E não custa lembrar que até aqui não mais do que 3% das decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro foram reformadas pelas instâncias superiores, ou seja, praticamente 100% das decisões do juiz Sérgio Moro estão sendo mantidas pelas instâncias superiores do Poder Judiciário. Chegando à questão do Supremo Tribunal Federal, é claro, e Vossa Excelência tem usado esse argumento, às vezes de forma não muito clara, não, o ministro fulano ou beltrano não foi indicado por presidente A, B ou C. É claro que qualquer ministro ou ministra que ali chegue, em qualquer tribunal superior, não apenas no Supremo, chega com autonomia, com independência, com capacidade de construir o seu próprio convencimento e juízo e assim decidir com liberdade e autonomia. O problema é que, para o PT, infelizmente, decisão judicial só serve quando lhe é favorável. Hoje, atacam a decisão autônoma e independente do ministro Gilmar Mendes, mas quando o ministro Gilmar Mendes absolveu o ex-ministro Antônio Palocci no célebre e conhecido caso da quebra do sigilo bancário do caseiro, e foi o ministro Gilmar Mendes que absolveu Antônio Palocci, o PT não atacou o Gilmar Mendes. Então, é preciso, ao invés de ficar atacando o juiz Sérgio Moro, como o PT e o governo vem fazendo, ao invés de ficar tentando manipular as apurações como ameaça o novel ministro da Justiça, que disse em entrevista recente que se sentir um cheiro, veja só a gravidade, se sentir um cheiro de manipulação ou de desvio da Polícia Federal, promoverá a mudança no comando da Polícia Federal. O curioso é que o olfato do novo ministro serve para sentir cheiro na Polícia Federal, mas não serviu para sentir o odor que permeia o governo federal como um todo. Nós estaremos aqui. Nós, que eu digo, não são apenas os partidos de oposição, mas é o povo brasileiro, para defender a Constituição, para continuar defendendo o império da lei. Sobre a campanha da presidente Dilma, eu encerro a parte. Ações estão tramitando na Justiça Eleitoral com acusações gravíssimas de utilização de dinheiro de Caixa 2 na campanha da presidente, e vamos deixar as instituições funcionarem. O ideal, e estamos cada vez mais distantes dessa situação ideal, é que os assuntos de polícia ficassem com a polícia e os assuntos da política ficassem com a política.
Mas, infelizmente, o governo da presidente Dilma, ao invés de se defender das graves acusações que sofre, usa o ataque como defesa. Ataca o juiz Sérgio Moro, ataca a Polícia Federal, ataca o Ministério Público Federal, ataca instrumentos importantes de investigação, como é o caso da escuta telefônica e da própria delação premiada, e ataca decisões que lhe são contrárias, oriundas da própria Suprema Corte do Brasil. O processo de impeachment está instaurado na Câmara Federal, ele terá curso nos próximos dias. Será bom para o país que esse processo tenha desfecho, seja para condenar ou para absolver a presidente Dilma, e nós possamos, ao invés de atacar pessoas e autoridades e até mesmo instituições, responder às acusações que são feitas. Porque na República, senadora Gleice, não cabem segredos. A regra é a publicidade dos atos. A decisão do juiz Sérgio Moro de dar publicidade as gravações telefônicas, as interceptações, todas elas legais, não são grampos, estão protegidas e lastreadas pela nossa Constituição, que determina a publicidade dos atos. Portanto, não há o que se estranhar quando, numa república, se tem a transparência plena das atitudes, principalmente quando se trata de autoridades. E estaremos, então, aqui sempre, em nome do povo brasileiro, defendendo a nossa Constituição, defendendo o trabalho da Lava Jato, presidido pelo juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, do Ministério Público, e esperando que o governo da presidente Dilma, ao invés de se defender atacando as instituições e as pessoas, possa apresentar respostas às denúncias graves que lhe são imputadas, que até agora não tivemos essas respostas.